E aí, pessoal, Atílio falando. Casas inteligentes é uma tendência de mercado e muitas casas hoje já possuem um assistente de voz, uma lâmpada inteligente ou uma tomada inteligente. E é muito legal você poder controlar sua iluminação, seus aparelhos domésticos por comando de voz ou por aplicativo de celular. Porém, esses dispositivos consomem energia. E você sabe o quanto consome? Fica comigo nesse vídeo aqui que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá? Como dito na abertura, casas inteligentes está na moda. Tem muita gente que tem aí um ou mais assistentes de voz, tomadas inteligentes, lâmpadas inteligentes ou a casa inteira automatizada. E controla tudo, iluminação, aparelhos domésticos ou por comando de voz ou pelo aplicativo de celular. E a energia elétrica tá cara e esses dispositivos aqui consomem energia elétrica mesmo estando desligados. Por exemplo, uma lâmpada, se ela está lá conectada no bocal e ela está apagada, ela tem consumo de energia. Isso é o consumo de energia em stand-by que é falado, que é para manter a eletrônica dela ativa. O assistente de voz, por exemplo, também consome energia. Todo dispositivo que estiver ligado a uma tomada, no mínimo um pouquinho ele vai consumir de energia. E isso, obviamente, contribui aí para uma conta de energia mais alta no final do mês. Só que será que esses dispositivos consomem tanto assim? Existem duas formas de fazer a medição desses dispositivos aqui, dois critérios de consumo, vamos dizer assim. Quando ele está ligado, ele vai ter um consumo de energia, e quando ele está desligado, em modo stand-by, ele tem um consumo de energia menor, tipo uma economia de energia. E eu vou passar de vários assistentes de voz e desses dispositivos para vocês essas informações, o quanto que ele consome de energia. A medição é feita em watts, porém na conta de luz nossa, lá na conta de energia, vem em quilowatt-hora, que nada mais é. 1 kW é igual a 1000 watts ou 1000 watts. Então eu já vou passar a informação para vocês em quilowatt-hora, ou seja, o quanto que consome uma hora do dispositivo. Isso daí talvez ajude vocês aí a ter uma ideia do consumo, do quanto que gasta cada um desses dispositivos. É óbvio que as tarifas aí variam de região, variam de localização, e eu vou botar aqui daqui a pouquinho uma planta para vocês de uma casa, simular alguns aparelhos e fazer aí umas contas para mostrar o quanto no mês que gasta e uma automação padrão estimada aí. Uma coisa importante a salientar, existem vários protocolos de comunicação desses dispositivos, o Wi-Fi e o Zigbee e alguns outros. O Zigbee ele é um protocolo que ele tem um consumo de energia um pouco menor do que o Wi-Fi, algo em torno aí de 25%, 30%. Eu vou passar as informações para vocês dos dispositivos em Wi-Fi, que é o que são comercializados aqui no Brasil. Outra coisa também muito importante é que casas inteligentes, embora esses dispositivos aqui eles realmente geram um aumento da energia no final do mês, eles também agregam muito, diminuindo o consumo de energia. Pois, por exemplo, comando de voz para apagar uma lâmpada, você pode dar um comando para apagar toda a iluminação da casa. Se você está na rua, esqueceu a iluminação acesa, você consegue apagar lá pelo celular. Então ele também tem esses benefícios. Um sensor, por exemplo, que não detecta movimento em um ambiente, apaga a iluminação. Então tem o consumo e tem também esse lado de ajudar na economia de energia. Eu garanto para vocês, uma casa inteligente, bem estruturada e bem montada, a tendência é que economize energia mais do que gaste no fim do mês, tá? Bom, eu vou deixar também aqui para vocês o link de diversos dispositivos, da maioria desses que eu vou estar falando aqui para vocês, aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Aí de lâmpadas inteligentes, interruptores inteligentes, para se você ainda não tem uma casa inteligente, eu convido você para adquirir um dispositivo aí para você começar a usar, porque é muito legal. Bom, chega de enrolação aqui agora e vamos começar falando aqui pelos assistentes de voz aqui, qual é o consumo de energia desses dispositivos. Vamos pôr aqui na tela. Vamos começar falando aqui pelos assistentes de voz, os dispositivos de entrada. E eu vou fazer antes uma correção aqui. Eu peço desculpa para vocês que eu falei que eu ia passar a informação em quilowatt-hora. Porém, a informação que eu vou passar vai ser em watt-hora. Ou seja, 1 kW é igual a 1000 watts. Lembrando, na conta de energia aparece lá em quilowatt-hora. Então vamos fazer aqui rapidinho uma simulação. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Echo Dot terceira geração em stand-by. Digamos que ele ficou ligado na tomada o mês inteiro, 24 horas por dia, sem utilização. Você vai pegar esse 1,4, multiplicar por 24 horas que tem no dia, multiplicar por 30 dias, que são a quantidade de dias do mês, e dividir por 1000.
Então nós vamos chegar em algo aproximado a 1 kWh, que é o que vai aparecer na sua conta de energia. Essa é a forma de fazer a conta, tá? É obviamente que se você quiser considerar tempo de uso, enfim, aí tem as variáveis que são utilizadas na conta. Como vocês podem observar aqui, os dispositivos EcoDot terceira geração e Nest Mini, ele possuem um consumo de standby em consumo em uso muito idênticos nas medições que eu fiz. 1,4 watt hora em standby e 3 watts tocando música em 100%. O dispositivo EcoDot quarta geração, ele já tem um processamento, um hardware mais novo e ele prioriza a economia de energia, então ele consome algo em torno de 1,1 watt hora em standby e 3,7 watts em funcionamento. Os dispositivos maiores agora, que são os dispositivos Eco 4, Nest Audio e Eco Studio, esses já possuem maior consumo de energia, até porque eles possuem uma eletrônica mais robusta. No caso do Eco 4 e do Eco Studio, eles possuem, além de ser um assistente de voz, também tem gateway Zigbee integrado. No Eco 4 tem sensor de temperatura, enfim, eles têm um consumo maior. Como vocês podem observar, o standby aí do Eco 4 1,6 watt-hora e em uso 10,4. No Nest Audio 1,5 watt-hora no consumo, no standby e em uso 9,8. E o Eco Studio aqui, que é um dispositivo com um som muito mais potente, quando ele está tocando música na plenitude, 28,7 watts-hora e em standby 3,8. Confesso que me surpreendeu um pouquinho esse número aí do Eco Studio, tá? É um número aí relativamente não tão baixo, mas não pesa tanto assim no final do mês, tá? Bom, os dispositivos com tela, naturalmente a tela consome mais, tá? Ele tem uma tela ligada direto, por isso que é muito importante. Todos os dispositivos com tela eu sempre recomendo que vocês ativem os modos de economia de energia e coloquem lá as opções para que durante a noite ele desligue a tela, tá? É fundamental isso, ativa o modo de economia de energia que economiza bastante energia neles, tá? Não precisa ficar com a tela ligada à noite, por exemplo, quando está todo mundo dormindo. Esses dispositivos, o Echo Show de 5 polegadas é um menorzinho, então quando a tela dele está desligada e ele está em standby, 2 watts-hora, com a tela ligada, 3,3 watts-hora. Em uso, tocando música lá, até passando um clipe na tela, 4,8 watts-hora. O Echo Show já está lá com 3,2 watts com a tela desligada, 4,5 watts com a tela ligada, o Echo Show de 8 polegadas. E tocando música, 9,6 watts. O Show 10, que aí já é um dispositivo mais completo também, tem gateway Zigbee e tudo mais, 5,3 watts-hora com a tela desligada, 6,1 com a tela ligada em standby e tocando música aí 14,6 watts, muito próximo aí a quase 15 watts. É importante salientar que esses dispositivos aqui, eles ficam em standby, aguardando um comando teu. E no caso dos dispositivos com tela, a câmera também tem uma interação lá. Então, se você às vezes desabilita a câmera, o consumo cai um pouco, tá? Isso é fato. Assistentes aí para televisão, os dispositivos Fire, que esses daqui são dispositivos que são acoplados na televisão aí para ter o assistente de voz integrado ou os aplicativos quando a TV não é smart. Ele paradão lá, quietão dele, se você estiver assistindo TV aberto aí, tá assistindo a novela, é 0,8 watts-hora, não está utilizando ele. Quando ele está em uso aí, rodando um streaming aí de um Netflix, Prime Video, Disney, sei lá qual deles, 1,6 watt-hora o consumo. Basicamente na parte dos assistentes é esse, eu só falei dos assistentes que são vendidos oficialmente aqui no Brasil, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os dispositivos aí de casa inteligente, que são dispositivos Wi-Fi, então eles têm um consumo de energia um pouquinho maior do que os dispositivos em Zigbee, porém Zigbee ainda não está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, por isso que eu estou abordando mais a parte do Wi-Fi. Os dispositivos em Zigbee aí têm um consumo aproximadamente de 30% menor do que os do Wi-Fi, caso você queira ter alguma referência aí. Bom, os interruptores em standby, quando eles estão parados na parede lá, sem a iluminação estar acesa, 0,6 watt-hora. Em uso, acendeu a iluminação, o relé ligou, ele já vai para 0,9 watt-hora. A lâmpada inteligente apagada, 0,3 watt-hora. Em uso, 0,6.
Tomada inteligente 0,4, quando está em uso 0,9. Observem nesses três aqui, que esses três basicamente, o que é que aumenta a energia dele quando ele está em uso? O relé, quando está ligado. E no caso do interruptor e da tomada que eu utilizei aqui, eles têm medição de energia também, tanto o interruptor quanto a tomada. E isso eleva um pouquinho aí, 0,1, 0,2 watts em relação aos modelos que não têm medição de energia. Hub R, que é aquele aparelho lá utilizado para controlar o ar-condicionado ou a televisão, em standby 0,3 Wh, em uso 0,5 Wh. E câmeras inteligentes também, que rodam dentro do aplicativo aí, você consegue ver pelas imagens pelo celular, em standby 1,2 Wh, em uso fazendo gravação 1,6 Wh. Bom, vamos aqui agora que eu vou colocar para vocês aqui uma planta de um apartamento aqui para fazer uma simulação aqui de uma automação de uma casa e a gente vê mais ou menos aí o quanto que gasta o total. Vamos lá. Planta aí na tela, nós vamos fazer a simulação aqui com um imóvel de 3 dormitórios de mais ou menos uns 70 metros quadrados, que é a grande maioria aí dos imóveis que estão sendo vendidos aí hoje em dia. Bom, nós vamos começar aqui, nós vamos fazer uma automação aqui nele para permitir assistentes de voz, para ter comando de voz 100% aqui praticamente na casa. Vamos também botar aqui a automação aqui em toda a iluminação, parte de infravermelho para poder controlar as TVs e aparelhos de ar-condicionado, câmeras, embora seja aqui, se for um apartamento não tem tanta finalidade assim, a não ser que tenham crianças, mas para uma casa talvez teria mais, mas eu vou botar também aqui 2 câmeras aqui nessa estimativa, e lembrando que todos esses dispositivos que eu vou utilizar aqui são aqueles mesmos que eu passei para vocês agora há pouco, ou seja, tudo Wi-Fi. Bom, eu vou colocar aqui para uma planta dessa daqui, o que eu faria, tá? Eu colocaria 3 dispositivos tipo Echo Dot distribuídos aí nos dormitórios e um Echo Show na sala de estar aí, bem lá do lado da televisão lá, ou o Echo Show de repente no quarto e um Dot na sala, aí é a gosto do freguês, tá? Interruptores inteligentes, eu estimei aí aproximadamente 10 interruptores para poder fazer toda a parte da iluminação deste imóvel, lâmpadas RGB para poder fazer aí uma parte de decoração, uma iluminação decorativa nos ambientes aí tipo na sala de estar, tomadas Wi-Fi para poder desligar os racks aí que eu estimei que vai ter lá na sala de estar e de repente em um dos quartos, Hub R para controlar aparelhos de ar-condicionado e TV, considerei 2, câmeras fixas, como eu disse antes, aí vai que tem criança aí de repente na casa, se for um apartamento pode ajudar bastante, ou até para a parte de segurança, e um Fire TV. Obviamente que eu não considerei aqui sensores, tá? Que é uma coisa que eu acho fundamental na parte de uma casa inteligente. Por quê? Porque sensores utilizam baterias e ele não vai consumir energia elétrica e sai um pouco, fugiria um pouquinho aqui do roteiro do vídeo. Como vocês podem observar, ao final do mês tem aproximadamente 25 dispositivos aí ligados na casa direto. Ao final do mês isso teria um acréscimo na conta de energia, algo em torno de 15 kWh. E então observem que não é tanto, tá? Então não tem um consumo tão grande assim de energia elétrica esses dispositivos, como muita gente pensa. E lembrando que você consegue economizar energia até, por exemplo, apagando as luzes com sensores, com comandos de voz. Eu aqui já fiz aqui na minha casa algumas simulações, o balanço é extremamente positivo, tá? Uma casa inteligente economiza energia. Na parte financeira, eu utilizei como referência aqui a minha região, São Paulo, bandeira vermelha, então estamos aqui na conta mais alta, no quilowatt-hora mês mais alto, eu paguei em dezembro de 2021, 1,09 por quilowatt-hora, já com todos os impostos inclusos. Então, um apartamento desse daí gastaria por mês com os dispositivos de casa inteligente R$17. Bom pessoal, nesse vídeo aqui é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Faço de novo aquele convite para que se não está inscrito, se inscreva aqui no canal e clica no gostei aí do vídeo que ajuda muito aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, posta sua mensagem no campo de comentários que eu estarei tentando auxiliar. Grande abraço aí, vejo vocês no próximo vídeo.